Você já ficou na dúvida se, após verbos como like e love, você deveria utilizar um verbo com a partícula to ou um verbo com ing? Essa dúvida é muito recorrente, principalmente com os meus alunos, e hoje o vídeo vai ser sobre este assunto. Eu vou te explicar se existe diferença entre as duas estruturas e, principalmente, como não errar mais o uso de to ou ing em verbos como like e love. Bem-vindos ao English by Thaisa. Bem-vindos ao English by Thaisa, o canal que tem como missão desenferrujar o inglês de adultos. Essa é a minha missão. Meu nome é Thaisa, eu sou professora há mais de 10 anos e especialista em desenferrujar o inglês de adultos. E o inglês enferrujado vai trazer esta confusão com as duas estruturas que você vai ver aqui no vídeo de hoje. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui no canal toda semana tem muito conteúdo para você desenferrujar o seu inglês, para que você não perca nada na sua jornada de desenferrujar o inglês. Bom, se você é novo, se você é nova, já aproveita, já se inscreve aqui no canal, já ativa a notificação, porque toda semana tem vídeos, tem aula ao vivo, tudo isso para que você consiga desenferrujar o seu inglês. Lembrando também que toda semana, a partir agora da primeira semana de janeiro, nós estamos com a segunda temporada do podcast O Lado Engraçado dos Erros de Inglês. Eu vou colocar aqui na descrição também para você o link da playlist para você não errar mais, ou se caso você passar por alguma dessas situações, como sair dessa situação da melhor forma possível, tudo isso para tornar o erro mais leve. O vídeo de hoje é sobre uma dúvida muito comum, tá? Muito comum entre alunos, que é a utilização de um segundo verbo depois de love e like, especialmente like. Os alunos que estão relembrando, né, desenferrujando o inglês mais ali do começo, né, gosta muito de falar sobre o que gosta, o que não gosta, as preferências e utiliza então o verbo like e o verbo love, mas acaba errando na hora de montar a frase, porque esquece principalmente de colocar ali o to ou o ing no verbo. E aí isso causa confusão, a frase acaba não tendo muito sentido. Hoje tem explicação, então já vamos para a parte da explicação para a gente não perder nada. Like e love são verbos bem semelhantes, né? Assim, de uma certa forma, para falar preferência. Nós temos like, então, como gostar, e love como algo amar. E aí, a gente tem que entender o seguinte: quando a gente gosta, né? When we like or when we love, quando a gente gosta ou quando a gente ama, a gente pode amar algo ou alguém, alguma coisa ou alguém. Aí a gente também pode amar e gostar de fazer alguma coisa, tá? Então, essa é a primeiro ponto. Por exemplo, eu posso falar assim: I love cars. I love cars. I love food. Eu amo comida, eu amo carros. Ok. Então, estamos falando aqui de alguma coisa. Mas eu poderia falar também de alguém, né? I love my mom. Eu amo minha mãe. I love my father. Eu amo meu pai. Então, beleza. Pessoas também entram nesse grupo. Muito bem. Agora, quando nós estamos falando que nós gostamos de fazer alguma coisa, de uma outra ação. Ou seja, eu gosto de fazer alguma coisa em determinado momento, tá? Então, é esse princípio que você precisa pensar. O que eu quero dizer é alguma coisa ou é fazer alguma coisa? Porque isso tem. É esse o princípio que a gente vai utilizar aqui no nosso vídeo, tá? Então, por exemplo, eu posso pensar assim: eu gosto de natação. A natação é alguma coisa. Mas eu posso dizer que eu gosto de nadar toda semana, ok? Então, já eu não gosto na natação, mas eu gosto de nadar toda semana. A frase, ela até pode parecer parecida, né? Um sentido próximo aí, mas o sentido depois no inglês vai fazer um pouquinho, vai ter um pouquinho mais sutil uma diferença que existe, tá? Então, eu gosto de natação,
ou eu gosto de nadar toda semana. Se a gente fosse transformar isso, então, né, em inglês, a gente tem que swimming é a atividade de nadar, a natação, o esporte, enfim, né? A atividade em si, swimming. E agora, se eu quero falar que eu gosto de nadar toda semana, I like to swim every week. O que que a gente tem aqui então? Swim é o verbo. Swimming com ing, então ficou o quê? A ação, a natação, a ação de nadar, tá? Thaisa, mas ing não é fazendo, cantando? Esquece isso agora. A gente está falando, só vai ser isso quando a gente tem um verbo be antes, tá? Agora a gente está falando sobre a ação em si, a ação de nadar. Agora, ação de natação, ação de nadar. Agora, quando eu quero falar que eu gosto de nadar toda semana, então eu preciso colocar o to. I like to swim every week. To swim. Eu gosto de nadar toda semana. Bom, vamos lá. Olha só. I like swimming. I like to swim every week. No primeiro caso, é ação, é alguma coisa. O que que é essa coisa? A atividade de nadar, ok? A natação. I like swimming. Agora, quando eu quero falar de uma ação que eu faço, que é uma rotina, que é um hábito, I like to swim every week. Então, usamos o to no segundo caso. As duas frases, elas estão corretas, tá? Mas existe uma leve diferença de significado entre elas. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Quando eu utilizo o verbo like e o verbo love, seguido de um segundo verbo com to, tá? Que inicia com to, esse segundo verbo, ele fica tipo no infinitivo. Então, eu tenho nadar, pular, cantar, ok? Então é uma ação específica ou habitual. É como se nós estivéssemos focando então no ato de fazer algo em particular. I like to go to the gym in the morning. She loves to travel during the holidays. Ou seja, é um hábito, é uma ação específica. Ir à academia pela manhã. Viajar durante as férias, durante um feriado. Então, I like to go to the gym in the morning. She loves to travel during the holidays. Então, gosta de ir, gosta de viajar. Ok. Agora, o segundo caso, onde a gente tem o verbo like e o verbo love seguido de um verbo com ing, a gente está falando de um ato geral, de uma forma mais abstrata, ou como se fosse a atividade em si. Então, I like swimming. Eu gosto da atividade de nadar. I like swimming. He loves cooking. Ele ama cozinhar. Não necessariamente cozinhar todas as manhãs, a ação em si, né? A atividade em si de cozinhar. I like swimming. He loves cooking. Ah, Thaisa, mas aí não precisa colocar o to. Então vamos lá, são duas coisas diferentes. Ou você coloca o to e o verbo normal, ou você vai colocar ing, o verbo sem to com ing, tá? Então olha só, sobre mim, it's about me, ok? I like to run every morning. I like to run every morning. Ou seja, o foco da minha rotina. Eu gosto dessa ação, né, específica de correr pela manhã. I like to run every morning. Agora, eu também gosto de corrida, da ação de correr. I like running, né? I like running. O foco tá na ação em si. Então, I like to run every morning. I like running. Thaisa, mas qual é a diferença, então? Como que eu faço para entender melhor, tá? O uso das situações. Então, toda vez que você quiser utilizar o verbo like e o verbo love, tá? Você pensa no sentido que você quer dar. O que que é a frase que você quer montar? E aí, pratica as duas. Por quê? Porque até os falantes do idioma e tudo mais, eles utilizam as duas.
embora as diferenças sejam sutis, o que vai mandar ali é o contexto. Qual que é a mensagem que você quer passar? Que você gosta da atividade em si ou que se você gosta de fazer determinada coisa? É este o foco que você tem que pensar. Eu gosto da ação em si ou eu gosto de uma ação relacionada ao meu hábito, à minha rotina? Qual é o foco que eu quero dar? E o mesmo vale, gente, quando nós não estamos respondendo alguma coisa, ou nós não estamos falando, mas nós estamos recebendo a mensagem, ouvindo que alguém, a opinião de alguém sobre determinado assunto. Então, preste atenção no contexto. Qual que é o contexto que você está ouvindo? Qual é o contexto que você está inserido para você entender melhor se você vai utilizar então um verbo com to ou um verbo com ing. Agora eu quero saber a opinião de vocês. O que que vocês gostam, né? E eu quero então, ou que vocês amam, eu quero que vocês deixem para mim então aqui nos comentários uma frase com cada um, tá? Então pode escolher o love, pode escolher o like ou escrever o com love, você que sabe, mas eu preciso dessas duas frases para que você consiga então praticar o que você acabou de aprender no vídeo hoje. Pense, né, se você está falando de uma ação em si ou, né, como seria então falar o que você faz dentro de um hábito, dentro de uma rotina. Eu vou aguardar então a sua resposta aqui nos comentários. Lembrando que uma das maneiras que você tem de praticar é também participando de clubes de conversação. Se você já faz aulas, se você já tem algum curso, já está inserido em alguma rotina de estudos, ou estuda aqui mesmo pelo YouTube, mas não tem a chance de praticar a conversação. O clube de conversação é a grande oportunidade que você tem de estar em contato com o idioma e também em contato com outras pessoas que estão com o mesmo objetivo que o seu, que é falar e se comunicar em inglês. Então, se você quer participar do clube de conversação, vou deixar aqui o meu Instagram, tá? Vou deixar aqui um Instagram. Você me envia uma mensagem lá no Instagram falando do seu interesse em conhecer melhor o clube de conversação, para que a gente possa então encontrar o melhor horário de acordo com as suas necessidades, de acordo com o seu nível. O clube de conversação tem então um ambiente acolhedor, agradável, divertido, para que você consiga se comunicar e se expressar em inglês. Muita gente aqui do YouTube fala para mim que tem dificuldade em se expressar, não tem muita oportunidade de conversar e acaba que a conversa, a comunicação é das principais barreiras de comunicação no idioma. Então, se você precisa desse ambiente acolhedor, esse ambiente para você fazer com confiança a prática do seu idioma, o clube de conversação é o local ideal para você. Então, me mande uma mensagem aqui no Instagram para que a gente possa, então, verificar qual é o melhor horário para que você consiga, então, se participar de uma das nossas sessões do Clube de Conversação. Lembrando que toda semana tem vídeo aqui no YouTube, é só você lembrar de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e não perder nada. Tudo isso para que você consiga desenferrujar o seu inglês comigo aqui no canal do YouTube. E eu vejo vocês então no nosso próximo vídeo.